Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia estamos aqui, vamos ver a hora. Olha a hora, aquela hora. 3h52, pessoal. 3h52, hoje quinta-feira. Estamos aqui para fazer o nosso treino. Não podemos deixar de mandar aquela mensagem positiva. Eu tenho me deparado com alguns eventos interessantes nessa caminhada, o qual estou fazendo nesse propósito, nesse projeto, vindo treinar às 3 da manhã. Eu tenho tido muitos questionamentos, muitas perguntas, e se você tiver também alguma pergunta, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quais são as dúvidas, ou se surge, mas por que esse camarada está treinando esse horário? Qual que é o propósito? Qual é o porquê de tudo isso? Então, eu vou elaborar as respostas das perguntas o qual eu tenho tido e vou gravar um vídeo. Eu prometo para vocês. Alô, vocês que estão entrando na live, um ótimo dia para vocês. Hoje eu estou aqui, não pode faltar os meus óculos de lentes amarela, o meu cabelo bagunçado, a minha camisa do Mercado Livre e aquela mensagem positiva, galera. Eu vou contar para vocês, porque nessas perguntas que estão chegando até mim, que eu acho muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente tem, né, dentro de nós, aquilo que a gente acredita, a nossa postura em relação à nossa vida, em relação às finanças, em relação, por exemplo, ao treino, né? Então o que acontece? Pessoal, mas poxa, Oti, por que você começou a treinar? Qual é o teu objetivo com tudo isso? Eu vou falar de forma resumida, pessoal. Eu fui atleta, eu fui jogador de futebol. O meu pai, desde os 6 anos, ele já me incentivou a jogar futebol e ali eu comecei a jogar. Mas um dado momento da minha vida eu parei com o futebol, eu encerrei a minha carreira. E eu descansei. Eu fiquei um bom tempo da minha vida sem fazer atividade física. Então, eu tenho experiência para passar para vocês também do sedentarismo, porque eu fui um tempo da minha vida sedentário. Para vocês terem uma ideia, tá? Não tome como exemplo isso, mas eu não fazia nenhuma atividade física. Eu vivi um tempo da minha vida muito envolvido com o trabalho, a ponto que eu acabei esquecendo o que era diversão, o que era liberdade, o privilégio que eu tinha, por exemplo, poxa, hoje eu posso ir num restaurante, eu posso ir no shopping, eu posso passear, eu posso fazer alguma coisa divertida. Eu não fazia isso. Eu fiquei extremamente focado no trabalho, a ponto de um amigo chegou em mim e falou: poxa, Ti, o que está acontecendo com você? Nas reuniões que a gente faz, nos eventos, você não vai. E ele começou a me puxar de novo para a realidade da vida, para que eu pudesse fazer aquilo que era normal para as pessoas, sair, me divertir, trocar uma ideia. E o fato é, pessoal, que ele realmente abriu os meus olhos. E ele era uma pessoa extremamente extrovertida. Eu fiquei um tempo sem ter contato com ele, e quando eu vi ele chegou num carrão. Na época era um Vectra Elite, um baita carro, um carro maravilhoso para a época. E chegou todo bonitão, numa roupa bacana. E eu olhei aquilo lá, ele com um sorriso no rosto, e ele começou a trocar uma ideia comigo, conversar, e realmente ele me mostrou de novo o sabor da vida. E foi muito bom para mim. E nesse momento, a gente começou a sair junto, trocar uma ideia, a esposa dele, a minha esposa, e ele com aquele carrão, e eu tinha uma vida muito simples.
E aí a gente começou a se divertir. A gente começou a se divertir e eu vi que a vida ainda tinha sabor, que a vida ainda eu tinha vida para viver. E aí, muito bom dia para vocês que estão entrando na live, pessoal. Quero dar um alô especial para todos vocês, bons treinos. Eu estou contando aqui uma história aqui do momento da minha vida o qual eu passei, que eu vivi o sedentarismo também. Eu estive do lado de lá e eu estou tentando resumir aqui, de forma abreviada para a gente não estender, o motivo o qual eu comecei a treinar. E aí, depois vocês podem olhar o vídeo, voltar um pouco aí, o pessoal que está entrando na live agora aqui. E é interessante, pessoal. Eu gostaria de explicar para vocês, vocês vão ver que é uma história bem interessante, que talvez é algo inusitado para vocês. E eu, naquele momento que eu estava vivendo, para vocês terem uma ideia, como eu não me divertia, como eu comecei a entrar num ciclo ali, né? Aquela famosa roda dos ratos, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E eu estava vivendo aquela vida ali sem entender ou sem perceber, sem ter a percepção de que eu estava perdendo a minha vida, eu estava deixando oportunidades passarem, né? Não oportunidades financeiras. E só que eu, naquele momento, eu estava focado somente no vil metal, na parte financeira, e estava deixando o lado pessoal de lado, né? Aí ele chegou até mim, me mostrou aquela vida novamente. E para vocês terem uma ideia, pessoal, sabe qual que era a minha diversão? Era pegar um pote de sorvete todos os dias, eu cortava uma banana, uma ou duas, jogava dentro do pote de sorvete, sentava na frente do computador, 4 horas da manhã. Olha lá, deu 4 horas da manhã. E ficava ali vendo carro, turbo, porque eu gostava de correr, eu participava de campeonato de arrancada. E aquilo ali era minha diversão. Todos os dias eu fazia isso. Para vocês terem uma ideia de como eu me aprofundei no assunto sorvete, eu fui atrás da fábrica, da distribuidora que tinha perto de casa, de uma marca famosa, e eu comprava direto deles, para vocês terem uma ideia. Ou seja, eu estava, num ciclo ruim, eu estava numa sequência ruim. E às vezes imagine você, uma pessoa que tinha tudo para viver, para sair, para se divertir, usufruir do que a vida pode proporcionar para nós, tinha condições, e eu ficava ali todas as noites comendo sorvete com leite condensado e banana. Eu estava me afundando. Só que aí eu comecei a me sentir mal. E nesse momento também chegou esse meu amigo, que eu comecei a ver nele algo diferente, né? E aí eu fui pro médico, chegou no médico, o médico falou, olha, fez os exames, você tem 2 alternativas na tua vida. Ou você vai tomar remédio pro resto da vida, ou você vai ter que fazer alguma atividade física, porque você tá com um probleminha. Aí eu falei, bom, eu fui atleta, joguei futebol, eu não tenho dificuldade nenhuma para me exercitar. E foi aí, pessoal, que eu comecei a treinar. Foi aí que eu comecei. Eu já tinha frequentado a academia, eu treino desde os 16, 17 anos, já tinha ido em academia e tudo mais. Até quando eu jogava futebol, não era um treino específico para hipertrofia, era um treino para resistência muscular, para fortalecimento muscular. Eu, quando eu jogava futebol, eu frequentava a academia. Mas, quando eu comecei a treinar para saúde, eu comecei, dentro da academia, a olhar o pessoal. Falei, cara, mas que físico legal desse rapaz. Olha isso aí. Não, eu quero ficar assim. E foi aí que me despertou a vontade de me envolver com esse mundo do fisiculturismo, e eu comecei a me aprofundar nisso daí. E é interessante, pessoal, eu já vou finalizar já, tá? Que quando eu comecei a treinar, eu via muitas pessoas ali, um pessoal tal, colocando muita carga, muito peso, absurdamente. Eu falei, mas cara, mas o físico dele não condiz com
com esse peso que ele está carregando. Aí eu olhava para outras pessoas ali na academia. É porque quando você começa a observar, você inicia ali na academia, você começa a observar as pessoas. E de repente você pega alguém como referência. Então aí já deixa um recado para você. Pegue alguém como referência, mas pegue alguém que tem um físico, certo? Mesmo que ele use as paradinhas, os Danone, não tem problema. Mas observe se ele treina corretamente, observe se o físico dele é bom, porque às vezes o cara é cheio, mas é retido. Se ele tirar a camisa, você fala, não quero esse físico não. Tem que ser um físico caprichado. O abdômen trincado, a pele fina, bem desenhado, porque também desproporcional não é legal, tem que ser um físico bacana, um físico bonito. E eu peguei algumas referências. E eu notei que essas pessoas que eu tive como referência, eles tinham uma qualidade. E eu tive o privilégio de observar essa qualidade. E qual que era a qualidade? Eles treinavam correto e com pouca carga. Eu falei, mas peraí, eu tô vendo aqueles ali que estão colocando um peso absurdo e estou vendo esses colocando pouco peso e olha o físico. É óbvio, pessoal. Quem vocês tomariam como referência? Aquele fortão lá, tal, que tá colocando um monte de carga, ou o cara tá com um físico top, um físico bonito, executando certinho. É bonito de ver. Você entendeu? É bonito de ver, pessoal, quando a pessoa treina certo, executa correto. Parece que ele entra num sincronismo ali, mente, movimento e carga, respiração. E eu comecei a admirar aquilo ali. E eu fui estudar. Eu falei, não, tem que ter uma referência. E eu cheguei na pirâmide de Salles Forte. Quando a gente vai ver a pirâmide de Salles lá, o que é a base da pirâmide? Primeira coisa, execução. Para quê? Para você ter o músculo-alvo sendo ativado. Segunda coisa é peso. Vocês conhecem essa pirâmide? Eu convido vocês aí a dar uma pesquisada sobre isso. Eu vou gravar um vídeo, pessoal. Se vocês quiserem deixar no comentário aí, vamos fazer uma interação. Não vamos só também deixar aqui toda a responsabilidade para mim. Vocês também fazem parte desse projeto aqui. Então, se vocês tiverem curiosidade aí de saber o porquê que eu adotei essa filosofia nos meus treinos, e se eu estou tendo resultado, se eu estou gostando, e quais aí os caminhos que você deve seguir, me chama no direct, deixa no comentário, eu vou deixar salvo, como sempre, esse vídeo. E aí a gente vai aprofundar mais no assunto, tá? E aí eu tive como filosofia, eu tive o privilégio de ter um conhecimento sobre essa pirâmide e lá ter alguns pilares. Começa a base da pirâmide e vai evoluindo, né? E é bem bacana porque a gente tem uma questão muito interessante que vai meio na contramão do que a maioria das pessoas fazem nas academias por aí. E muitas pessoas, eles ensinam, eu falo essas pessoas que estão hypadas aí no momento, né? Que estão em evidência na mídia social, na internet, eles têm também os méritos deles, eles fazem um bom trabalho, só que muitas vezes, muitos desses acabam ensinando não a essência para você ter resultado, mas só aquilo que é bonito de se ver na mídia social. E nem sempre aquilo que é bonito de se ver na mídia social, falando aqui do nosso mundo da musculação, do mundo fitness, é o que vai trazer resultado para você, pessoal. O que vai trazer resultado para você é um conhecimento profundo da execução do exercício. A partir do momento que você entender que para você ter resultado, primeiro, execução, segundo, peso, não ao contrário, não você colocar carga e depois execução. Se você partir para esse princípio, você vai criar um costume que quando você chegar na academia, você pode até tentar, mas daqui a pouco você está colocando um monte de carga e olhando para o lado para ver se as pessoas estão te admirando. Para com isso. Para com isso. Isso aí não vai te levar a nada. Sabe o que vai acontecer com você? Daqui a pouco você vai parar de treinar. Ou daqui a